Fala família, tudo bem? Eu sou o Cris Boni. E eu sou a Suzana Boni. E que alegria estar novamente com vocês aqui para nossa aula 2. Foi muito bacana ter vocês com a gente aqui na aula 1 e vai ser muito incrível hoje também nessa aula 2. Nós temos certezas. Mas antes, o que nós vamos fazer? Vamos relembrar o que nós tivemos na aula passada, né, gente? Isso aí. Nós falamos sobre os vilões que destroem os vínculos afetivos entre nós e os nossos filhos. Mas nós trouxemos soluções para vocês. Nós só não falamos o que destrói, né? Mas nós demos alguns passos para vocês, para que vocês pudessem mudar essa situação. Nos conta também, né, o que vocês estão aplicando, o que está dando certo. Conta claro, pra gente, a gente conta, né? A gente espera, anseia por ouvir vocês. Então, entra lá na nossa rede social, né? Lá no @CrisBoniOficial. Conta o seu testemunho, manda inbox se você tem vergonha, mas a gente quer ouvir você e saber o que essa aula mudou na sua vida e na educação dos seus filhos. E hoje nós vamos trazer mais um vilão. E esse vilão é da família toda. A falta de organização. Ela que vem destruindo e trazendo caos para qualquer lar, não é? É verdade. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 14:33. Diz assim, ó, a parte A do versículo. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz. Então, a falta de organização dentro de casa traz o caos. Tira a nossa paz, né? É Por isso vezes aí. tira a nossa paz, né? Mas já vamos adiantando o nome do herói dessa história. Na verdade, não é um herói, é uma heroína que se chama rotina, gente. Tem gente que tem medo dessa palavra, até arrepia. Falou em quando rotina, ouve. fala, não, detesto rotina. Mas rotina é primordial dentro de uma casa, gente. Para que a gente consiga instaurar a paz dentro de casa. E a gente vai falar agora para você. Né? Quem nunca ouviu que a rotina estraga os relacionamentos? Muitas vezes, muitas. Todo mundo fala isso, né? Mas não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque o que estraga os relacionamentos é a mesmice, né? Aquela coisa chata de fazer a mesma coisa. E isso não é rotina. Sim. Ainda mais com uma criança. Tem mesmice com não criança? existe mesmice com criança, né? A gente costuma dizer o seguinte, sempre existe algo novo, tanto na educação dos filhos, quanto na questão do que eles mesmos, né, como crianças, trazem para nós. A mesmice não vai existir, mas a rotina precisa existir. Porque a rotina, ela traz o quê? Ordem. E aí a gente faz essa pergunta para você. Como que está a harmonia dentro do seu lar? Como que vocês têm se organizado? E por vezes, né, para aqueles que vão ser pais ou são pais novos, né, como tá o lar de vocês? Como que tá a casa de vocês, por exemplo, com a chegada do bebê? Ela trouxe alegria ou ela trouxe caos? Tem muitos pais que ficam desesperados com a chegada do bebê, né? E é normal os pais ficarem mais cansados, né? As coisas viram de cabeça para baixo. Isso é esperado com a chegada do bebê. Por quê? Porque é um novo serzinho, né, gente? Não é um robozinho. A gente brinca que às vezes seria tão bom, né, que se as crianças tivessem um voluminho. Agora ele tá chorando. Peraí, vou abaixar aqui o volume. Pronto. Mas não é isso que acontece, né? Não, e não tem botão de desligar Não também tem. na hora de Pausa, dormir. não tem. Agora é hora de dormir, pausa, dormiu. Não tem, gente. Então, fiquem calmos. Respirem fundo. Né? Vai dar certo. Existe um tempo de adaptação para as coisas, né? E a gente precisa compreender isso. Quando a gente percebe, a gente já começa a assimilar as coisas de uma maneira diferente. Porque o seu filho é um bebezinho, ele também está se adaptando É um a novo esse membro mundo. da família. Ele não sabe de nada, ele tá compreendendo, ele nem percebeu ainda que ele saiu de dentro da barriga, por exemplo, né? Então precisa ter esse tempo de adaptação. Aí a rotina com esse bebê vai ser diferente, né? Vai ter que ter um tempo ali de adaptação, vocês vão se organizando até conseguirem colocar novamente uma rotina para dentro de casa. E isso, né, é interessante, por quê? Porque por vezes a gente acredita que nós precisamos fazer a nossa rotina baseada no tempo do nosso filho. E isso acaba sendo um erro, porque ele é como se fosse vou ser antigo agora, hein? Um VHS virgem.
sem nada gravado, né? Ó, o VHS, gente. Ó, ele não tem nada. Somos nós que vamos criar a rotina dos nossos filhos. Eles não impõem nada para nós. Nós somos os adultos da relação, nós somos os pais, né? E nós precisamos criar essa rotina para eles também. E, consequentemente, adequar a nossa rotina a eles. No sentido do quê? De ser um novo membro da família. Então, para os bebês, geralmente, o que começa, né? Aquele problema com o sono, a criança troca a noite pelo dia. Então, o que você vai ter que começar a aprender? A colocar a rotina do sono. Então, não vai ser uma rotina estabelecida para o dia todo do bebê, mas pelo menos a do sono, sim. Porque aí ele vai compreendendo que está chegando o momento de dormir, que aí você vai fazendo todo aquele ritual, desliga as luzes, dá o banho, dá o mamar. Então, enfim, a rotina do dormir para que ele assimile, né? Sim, e que é um dos maiores problemas, né, que hoje os pais encontram de filhos que não dormem. A gente ouve muito. Meu filho não dorme, ele não tem um sono bom, ele não tem um horário para dormir. Mas por que isso? Porque, por vezes, a gente não consegue estabelecer a rotina. Não muda, né, a nossa rotina. Então a gente acha que a vida de casal, de casalzinho, ou recém-casados ou não, né, mas que não tem filho ainda, então eu posso ouvir som até tarde da noite, eu posso dar festas. Não, gente, a gente precisa lembrar que a criança ela vem com a sua identidade, com o seu jeito de ser, e a gente vai ter que ir adequando isso conforme também ele vai crescendo. E depois dessa rotina estabelecida com o bebê, vocês precisam gerar a rotina de vocês, né? Então, isso vai se adequando, mas a princípio com bebês, tenha calma. Tenha calma, mantenha a calma. Tudo vai voltar aos eixos, né? E aí, na maioria das vezes, o caos se estende pela casa, quando vê, meu filho tem 4, 5 anos, não dorme, não tem horário pra nada. Por quê, gente? Porque os pais não desenvolveram uma rotina com a criança. A culpa nunca é da criança. Sim, a gente ouve muitas pessoas, né, que passam por nós, muitas famílias dizendo, meu filho é meia-noite, está assistindo televisão. Aí a gente costuma dizer, mas quem que é o adulto da relação? Quem cria a ordem? Quem cria a rotina? Quem dá as regras? A gente precisa lembrar disso. Não é ser o pai carrasco, a mãe carrasca, mas não. É mostrar para eles que precisa ter ordem e decência em todas as coisas. Porque a maioria das vezes, quando chega o bebê e os pais percebem aquela bagunça, eles veem que na verdade é porque eles viviam a vida assim. Eles iam e tá tudo bem, porque vocês estavam adequados para um casal, né? Sim, e aí quando chega a criança, eles vão ter que se adaptar de novo, fazer uma rotina. Não vai ter como deixar a vida, vivendo a vida daquele jeito, sem ter momentos, sem ter regras, né? Porque você vai criar um ser humano, então você vai aprender a trabalhar com ele durante o dia, né? Durante as fases do desenvolvimento deles. O adulto responsável tem que ser vocês. Vocês vão ver como isso vai transformar a casa de vocês. Criando essa rotina e fazendo com que ele entenda que precisa haver regras, isso vai mudar muito. Tem uma frase que é do Bert Hellinger. Ele é o criador daquela teoria da constelação familiar, enfim. Ele é um estudioso também da educação de filhos. E ele diz assim, que os filhos só podem ser crianças quando os pais são adultos. Gente, anotem isso. Anotem isso. Então, os filhos só podem ser crianças quando os pais são adultos. Não tem como você exercer uma autoridade de pai se você também continua sendo uma criança, um adolescente, e não consegue ter regras. Você tem que crescer. Então, se você... Crescer dói, mas é fundamental. Quando chega filhos, os pais têm que crescer, não tem jeito. E a rotina ela é fundamental para todas as fases das pessoas. Sim. Então, a gente começou falando dos bebês, falamos dos casais e agora de todas as fases do ser humano, né? Rotina é importante para todas as fases do ser humano. Aí, olha uma das coisas muito importantes que ela ajuda. Sabe aquela coisa chata que a criança fica assim, posso comer? Posso brincar? Pode jogar bola? Posso assistir TV? Pode jogar videogame? Então, se você criar uma rotina, essa é a dica de ouro, né? Gente, essa dica vocês precisam anotar. Pensa você como adulto. Se você quer fazer algo que pra você é incrível, você sabe que vai até acontecer naquele dia, mas você não sabe a hora, como você fica? Você fica ansioso, você fica apreensivo. Será que agora? Será que vai acontecer agora? Não. Não foi agora. Mas é daqui a pouco. Com a criança é a mesma coisa.
aqui a gente tem o nosso exemplo dos nossos filhos, né? Sara e Noah gostam e amam brincar na quadra. Nós já fizemos o teste aqui, gente. A gente precisa fazer o teste para passar para vocês. Deixamos eles ansiosos o dia inteiro só para ver qual que é essa reação. Qual que era a reação? De 5 em 5 minutos. Posso descer? Pai, posso descer? Mãe, posso descer? Né? E aí, por que nós fizemos isso? Para mostrar para eles da importância da rotina. E hoje eles falam, mãe, é tão bom ter rotina. Né? O Noah fala muito isso. É tão bom eu poder ir lá e olhar o que eu tenho para fazer. Por quê? Porque tira a ansiedade. E você sabe os próximos passos. O ser humano, ele ama estar no controle. Quem não gosta de saber o que vai acontecer? Todos nós amamos. E quando nós damos isso para os nossos filhos, claro que na medida certa para cada idade, eles se sentem importantes. Não, agora eu sei o que eu vou fazer. Agora é o meu horário de jogar videogame. Não, agora é o meu horário de leitura. E isso vai torná-los, né, crianças, adolescentes e adultos saudáveis e responsáveis. É verdade, bem organizados, né? Eles vão crescer sabendo dirigir o dia deles, né? Sim. Organizar o dia deles. E também vai tirar esse estresse de você, que fica o dia inteiro administrando aquilo. Agora não. Ah, pode comer, não pode comer, posso brincar. Então, assim, quando eles sabem qual vai ser a rotina, o que eles vão ter no dia, isso tudo acaba. Traz organização, traz paz para dentro de casa. Sim. Então, se eles ainda não sabem ler, desenha, né? Ensina, mostra, coloca num lugar onde eles conseguem ver, cola lá no quarto, na porta, em algum lugar que a criança consiga ver. Se você não consegue, não gosta de desenhar, imprime, recorta da revista. Então, hora de escovar o dente, hora de almoçar. Aí você mostra, fala, olha, filho, vai ser a sua rotina, vai ser essa, ó. Vai acordar, vai arrumar sua cama, vai fazer isso. Então, você vai organizando e traz paz para a criança. E uma dica incrível, gente. Nós falamos na aula anterior sobre o tempo. E vocês vão ver que gostoso é construir isso com eles. Trazê-lo para perto. Aí, vocês já repararam? Você já reparou, amor? Como na escola as crianças são organizadas? Né? A gente percebe isso, o quanto que a criança é organizada dentro da escola. Eu sou professora também, dei aula, né? Muitos anos. E era assim, as crianças na escola eram normais ali, seguir a regrinha, porque ele sabe que ele chega, ele senta, guarda a mochilinha, tira o material, né, e vai Tem começar. horário para comer, horário de brincar. Tem horário para tudo, e a criança já sabe. E aí, o que aconteceu, né? Eu tive alunos que a mãe chegava na hora da reunião e ficava por último. Ela ia deixando as outras mães passarem, né, e chegava por último. E aí ela falava assim, né, professora, pode falar, porque eu já sei que você vai ter o que falar do meu filho. E, gente, tantas vezes a criança era um anjo, eu não tinha problema nenhum com ela, era uma criança educada, uma criança específica, era um menino que ele era extremamente educado, a gente falava que ele era um lorde, porque ele era super educado com as professoras, com as meninas, ele falava para os meninos, cuidado com ela, né? Era um amor de menino, muito inteligente. E essa mãe chegou, ficou por último e falou, professora, pode falar, porque eu sei que meu filho é terrível. Eu me espantei, porque eu falei, como assim, né? Terrível. Aí contei pra ela como era o comportamento dele. Ela começou a chorar, porque ela disse que em casa ele tinha uma irmãzinha menor e que eles brigavam muito, que eles se batiam e que até uma televisão eles já tinham quebrado dentro de casa, de tão bagunçado que é. E aí a gente percebeu que eles não tinham nenhum tipo de rotina dentro de casa. Eles faziam tudo a todo momento, era uma bagunça. Então, na escola era organizado e fora da escola era uma bagunça. Lembrando que o adulto da relação somos nós. Então, lá na escola, os adultos impuseram a rotina da escola para que houvesse ordem. Então, a criança, ou o adulto, ou o adolescente, ele entra dentro dos padrões estabelecidos. Então, para ver como nós, por vezes, né, como pais, negligenciamos, né, achando às vezes que até estamos fazendo bem. Ah, meu filho ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, né, ele tem liberdade. Mas a liberdade ela precisa ser assistida, né, e por vezes ela precisa ser direcionada, principalmente para quando eles são menores, né, quando eles são crianças. E aí, o interessante disso tudo, para aqueles que ainda têm os filhos menores, vocês vão ver que se vocês começarem a criar isso agora que eles são menores, quando eles chegarem na adolescência, isso vai ser natural.
E a gente diz por quê? Porque nós temos uma filha de 17 anos, que graças a Deus hoje, eu não preciso mais, ela tem a rotina dela, né? Vocês vão nos acompanhar nas redes sociais e vão chegar a hora de vocês chegarem até ela, se vocês quiserem, vocês vão ver como ela é organizada. Né? Ela está se preparando para o vestibular, então ela tem todo o cronograma dela de estudo, o horário da leitura, o horário da devocional dela. Então, por quê? Porque isso foi plantado durante a infância dela. E uma outra história engraçada que eu tenho da escola, eu tive um aluno que ele chegava na escola falando muito alto, eu ouvia ele lá da porta, e ele vinha falando muito alto, ele entrava na sala falando muito alto, e aí eu falava pra ele, fala mais baixo, a gente tá te ouvindo, todo mundo te ouve, não precisa gritar, né? E a gente ia conversando com ele num tom mais baixo ali durante a aula, e ele ia se adequando, e ali o volume abaixava e ficava tudo tranquilo. A gente terminava a aula e ele ia embora. Aí um dia, na primeira reunião que teve de pais, a mãe dele chegou até mim e falou assim, professora, você está educando a minha família inteira. Por quê, né? Porque todas as vezes que eu pego meu filho aqui, ele entra no carro, eu falo assim, e aí, filho, como foi seu dia? Ele fala assim, mamãe, fala mais baixo, eu estou te ouvindo. Olha isso, né, gente? Então ele foi compreendendo, né? Durante o nosso tempo juntos, ele percebia que não precisava gritar, que todo mundo se ouvia. Mas na casa dele era o costume, sabe aquelas famílias que falam alto, todos eram assim. E ele trazia isso e depois ele levava o que ele aprendia para a escola. Da escola para casa e da casa para a escola. Então essa troca sempre vai existir. Então, se a gente faz isso em casa, eles vão levar isso para fora também. Que é que nós já falamos na primeira aula e a gente gosta sempre de salientar, né? Aqui nós nunca falamos que nós criamos filho para o mundo, nós criamos filho para Deus. Mas estamos no mundo e os nossos filhos precisam influenciar. Por onde quer que eles estejam ali, sejam na escola, no trabalho, eles precisam levar o que há de melhor, né? Que a gente aprende através da palavra e que a gente aprende em casa, que é o melhor lugar para aprender, gente. A gente já pegou adultos que falaram para nós assim, eu queria ter aprendido isso quando pequeno. Infelizmente, eu estou aprendendo como adulto e eu já sofri muito, né, por não ter tido isso. Então, tenho essa visão de amor, de carinho com seu filho. E até mesmo com vocês, né? Sim. Às vezes o lar tá bagunçado, desestruturado, porque vocês não sentaram para conversar e alinhar o que vocês vão querer fazer como família, né? Como vai ser o dia de cada um, como que vocês vão se organizar nisso. E os adolescentes também, a gente fala de bebês, crianças, e quando chega na adolescência é tão importante eles saberem se organizar para terem um dia produtivo, né? Para terem um dia que vai gerar coisas boas para eles, para que eles não passem o dia todo na frente do celular, né? Esse tema adolescentes, né? É muito complexo. A gente precisaria de uma aula toda para a gente falar só sobre eles, né? Porque não pensem que porque eles já são adolescentes, eles já estão formados. Não caiam nesse erro. Não abandonem os seus filhos. É uma fase importantíssima da presença, do ouvido, dos olhos, da boca, do coração, da cabeça, do intelecto, todo voltado para ele, porque cada momento é um momento, né? Cada momento é muito especial, então breve teremos. Cada fase é única, né? E assim, se vocês não fazem isso, né? Não tem uma rotina, então hoje a gente está te convidando a fazer a rotina da sua casa. Chama os filhos, se eles forem maiores, chama todo mundo, se organiza, que com certeza as coisas vão ficar mais tranquilas. Mas não é um regime militar, né? Sim, sim. Por favor, não é isso que a gente quer que você implemente na sua casa. Não precisa colocar um sininho lá para tocar na hora de acordar, não precisa nada disso. Mas criem essa rotina. Porque aí vocês vão conseguir se organizar, estabelecer o que é bom para agora, o que pode ser para depois, o que tem que fazer hoje, o que pode deixar para semana que vem, né? Você falou muito importante, né? O que é importante para hoje, gente. Não significa que essa rotina ela vai ser eterna. A gente gosta de falar, e gosta de deixar isso muito bem claro, que a gente sofre, né, ao longo do tempo, mudanças na nossa vida. Né? Às vezes hoje você tem uma rotina que se encaixa muito bem o seu filho acordar às 10 da manhã e tá tudo bem por isso. Passou-se o tempo de quem acordava à tarde e ia virar, né, desocupado. Passou.
Ok, pode ser que daqui um ano, seu filho precisa acordar às 7 da manhã e tá tudo bem. Então, adequem a rotina de vocês de acordo com a necessidade. O importante é ter rotina. Vou contar mais uma das coisas que a gente fazia, né? Que Claro. todo mundo adora Sempre ouvir. tem o pecado nosso, a gente conta um pecado nosso. Adora. Pra vocês entenderem que nós somos iguais. Deixa eu contar, o Cris tá falando de mudanças, né? Que as fases, cada fase é uma fase, que a rotina ela vai se adequando. Quando a gente casou, nós saímos bem cedo para trabalhar. Então a gente levantava, se arrumava e saía. Eu não me importava em arrumar a cama, em deixar organizado. Não me importava, porque a gente saía e voltava. Quando voltava, eu esticava a cama, deitava e dormia. E pra mim tava tudo bem assim. Aí nós tivemos a nossa primeira filha. Continuamos trabalhando e quem cuidou dela foi a minha sogra. A minha sogra era muito organizada. E aí a minha filha aprendeu com ela. Então ela era muito organizada, até mais do que nós. Muito organizada. E ela já pequenininha, ela arrumava as coisinhas dela, ela era tudo organizadinho. Mas eu continuei igual, né? E aí tudo bem, nasceu a segunda filha. Quando a minha segunda filha nasceu, infelizmente a gente perdeu a minha sogra. E aí, ela não teve essa referência, né? Ela foi, eu fiquei com ela. E aí, como eu fiquei com ela, o que a gente fazia? A nossa dinâmica, né? A filha mais velha já era muito organizada, ela continuou assim. E ela mantinha as coisas organizadinhas e reclamava da menor que fazia uma bagunça, né? E aí um dia eu fui ensinar a menor, né? Falar, filha, você precisa arrumar a sua cama, esticar e arrumar pra ficar bonitinha. Ela falou assim, mas você não arruma a sua. Ui. Ui. E aí, né, eu tive que dar o exemplo, porque às vezes a gente exige da criança coisas que a gente não faz. Lembra que nós somos o espelho, gente. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu, né? Nunca mais a minha cama ficou bagunçada, viu, gente? Nunca mais. A minha cama é sempre arrumada, sempre. Então, assim, nós precisamos entender que o que a gente cobra da criança, a gente precisa fazer também. Então, se eu quero que ela come salada, eu vou ter que comer salada. Passou-se o tempo do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A geração dos nossos filhos hoje, eles são muito inteligentes. Então você vai ser questionado, e se você for, não fique bravo, não fique brava. Não fique magoado, não é magoado, pessoal. Não é pessoal, mas é porque ela olha pra você, a criança olha pra você e você é o super-herói, a super-heroína dela. Né? Então ela fala, poxa, por que você não faz e eu sou obrigado a fazer? Né? E a gente não pode usar aquela porque eu sou adulto, porque eu mando, porque eu... Não. Né? Então, se converta dos maus caminhos e aplique também para que você possa colher esse fruto com seus filhos. Porque quando a gente fala de rotina, né, vocês vão ver, vocês vão falar muito sobre regras com as crianças. E aí a gente ouve muitos pais reclamando, meu filho não obedece, ele não obedece às regras. A gente tem uma aula toda sobre disciplina, Sim. né, já falamos disso. Mas ele não obedece muitas vezes porque ele não vê isso em nós. Então, ele não faz porque ele não tem referência, Sim. né? E é exatamente isso. Não adianta falar, faça porque eu tô mandando. Isso Exatamente. não funciona, né, gente? É mudando as atitudes nossas, que precisam ser mudadas, para que eles passem a fazer a deles. Isso é primordial. Não pode deixar falhar isso. E lembrando que nós somos os adultos da história, né? Justamente. De novo, a gente precisa assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos filhos sejam pessoas coerentes, pessoas que seguem regras, né? Pessoas que sabem lidar com o dia delas, né? Sim. Com as suas agendas. E aí o nosso convite para você hoje, de novo, vamos organizar essa casa. Vamos organizar, gente? Por favor, hein? Então a gente trouxe alguns passos, né? Às vezes a gente não sabe como Sim. fazer. Isso não é vergonha. A nossa gente intenção, precisa lembra, hein, aprender. gente? Lembra que a nossa intenção aqui não é dizer que vocês são pais ruins, péssimos pais. Não. Na verdade, o que a gente quer é tirar vocês de um ponto, às vezes, que está patinando e levar vocês para outro nível. E às vezes um diálogo, essa aula, esse bate-papo, essa conversa vai tirar vocês da inércia às vezes, ou de algo que vocês não conseguem sozinho, para um ponto que vai transformar a casa de vocês. Então vamos lá, ó. Anota aí para depois vocês fazerem em casa, eu organizar tudo e É isso depois aí. contar pra gente. Conta né? pra gente. Quais são as suas prioridades do dia? Estão estabelecidas?
Sabe, você já pegou um papel e colocou lá, poxa, minha prioridade do dia hoje vai ser limpar a casa. Não, hoje a minha prioridade, eu preciso limpar a casa e à tarde eu preciso ter um tempo de qualidade. Assim mesmo, sabe? Pega um caderninho seu e escreva. Né? Isso faz diferença. Porque aquilo que a gente não escreve se perde. A gente muda, né? A gente muda. A gente muda. Sabe? Então, assim, escreve mesmo. Esquece, é como a rotina, né? A gente que às vezes quer dar rotinas para as crianças e esquece da nossa. Então, cria a sua rotina. Aí o segundo ponto, né? Tá corrido demais? Você parou para pensar na sua agenda e tá muito corrida, muito atarefada? Reveja a sua agenda. Simplifica? Reveja, né? É necessário rever, porque às vezes tem coisas que você não precisa fazer. Sim. Né? Ou então tem coisas que você pode fazer depois. Então é necessário que você reveja a sua agenda, se ela tá corrida demais, porque você vai acabar doente. Sim. Né? O outro ponto, terceiro ponto, simplifique os processos. Sim. Delegue tarefas. Gente, vocês precisam entender, né? Por vezes a gente pega muitos pais que dizem o seguinte: eu faço tudo, os meus filhos não fazem nada. Outros, os filhos às vezes chegam, mas olha, em casa eu faço tudo e os meus pais não fazem nada. Né? Então assim, delegue tarefas. Isso é primordial. As crianças precisam entender que eles fazem parte da família, de uma coletividade. Né? A nossa casa é um lugar de convívio mútuo, onde todos estão dentro do mesmo espaço. Não é abuso você pedir para o seu filho recolher um lixo. Sim, arrumar a cama, né? Guardar as roupas, guardar os brinquedos. Então, cada fase vai ter uma atividade que ele pode te ajudar. E aí, você vai ensinando para ele a ter responsabilidade com as coisas dele. E também com as coisas do lar, né? E isso, né, faz com que eles se sintam importantes dentro do processo da família. Quando vocês forem fazer isso, não leve como um peso. Não, você tem que fazer porque você mora aqui. Não, você precisa fazer porque isso ajuda que a rotina da nossa casa seja feita de forma correta. Aí já ensina que a gente precisa um do outro para não sobrecarregar ninguém, que um ajuda o outro, que vocês vão ter mais tempo juntos. Né? Vocês mostrem isso para eles. Ó, se a mamãe, se o papai fizer tudo, eu não vou ter um tempo pro final do dia a gente poder assistir um filme junto. Agora, se enquanto eu lavo a louça, você seca, olha o tempo que a gente vai poupar. Sabe? Mostra para eles que o que eles vão fazer é importantíssimo, né, pro processo. E isso faz com que eles se tornem, além de se tornarem gratos, eles se tornam especiais, porque eu faço parte, eu estou ajudando. Olha, a gente conseguiu sair porque eu consegui ajudar. É né? verdade. Isso é muito importante. Aqui em casa todo mundo tem tarefas, todos fazem a sua parte, a gente divide e não tem briga. Às vezes eles reclamam, mas a gente reclama, né? Outro, a gente também reclama, mas é normal. Normal, gente. Cada um sabe o que tem que fazer. E aí todo mundo fazer a sua parte, a casa funciona bem. E a gente tem uma casa com mais harmonia, com mais paz, né? Então, vocês vão fazer esses passos, vão sentar com eles e criar a rotina de vocês. E aí depois vocês vão contar pra gente qual foi a mudança aí. Mas a gente pode garantir pra vocês que como vai ter uma melhora, assim, incrível. O que vocês não podem deixar, não se esqueçam. Vocês não podem deixar de lembrá-los, não vou nem falar de cobrá-los. Não acreditem que se você falar uma única vez já vai acontecer. Mas não desanimem, né? Porque por vezes a gente, não vou falar mais, não quer fazer, já não fez uma vez? Não, relembra a importância, sabe? Faça com que eles participem desse processo, isso é importantíssimo. A gente já ouviu demais, gente, pessoas dizendo, eu desisti do meu filho. Que você não seja uma pessoa dessa. Que você não seja essa pessoa. Não desista. Seja nos mínimos detalhes. Seja no detalhe de você lembrá-lo que ele tem que recolher o lixo. Não desista. Mostra pra ele. Aqui em casa eu falo o seguinte. Eu não vou desistir de educá-los nunca. Às vezes a gente fala, já falei 10 vezes. Fala mais 10. É isso aí. Já pensou se Deus desistisse de nós, né? Não pode, gente. É perseverança. Os pais precisam ser perseverantes. É isso. E ensinar isso para os nossos filhos também.
Bom, vocês gostaram da aula de hoje? Esperamos que sim. Fica feliz, gente, de ter vocês com a gente. Para nós é uma alegria falar com famílias, estar com famílias, com casais, com pais, enfim, é muito gostoso. É algo que queima no nosso coração, a gente ama isso, né? E por isso a gente já quer te fazer um convite. A aula que vem, vocês não podem perder de jeito nenhum, né? Não pode. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante. Vocês estão cansados? Estão sem paciência. Tem alguém aí sem paciência, não sabe mais o que fazer com seu filho, como eu tô falando aqui, né? Tem pais que falam, eu já não sei mais, já tô quase abrindo mão, já cansei de falar, não vou falar mais, deixa ele fazer o que quiser. Repito, não se sintam mal por isso. É verdade. A gente já recebeu pais que falavam assim, olha, eu tô tão cansado que eu falo sim pra tudo. Porque eu tô cansado de falar não, de tentar organizar e nada adianta. Então eu falo sim pra tudo, deixa ele fazer o que ele quiser. Meu Deus, vocês já imaginaram que tipo de ser humano eles estão criando? E uma outra vez também, a gente tinha uma mãe que ela estava tão cansada, tão exausta de cuidar do bebê sozinha, que o casamento já estava perigando terminar, né? Porque os pais vão ficando sobrecarregados, né? E aí eles vão ficando cansados, sem paciência, e isso vai gerando uma série de conflitos. O desgaste, né? Nós precisamos sempre lembrar que por trás, né, do nome pai, o nome mãe, existe uma pessoa, um ser humano, né? Que tem necessidades, que tem um corpo físico e que precisa de cuidados. É verdade. Então, se você está se sentindo assim, ou conhece alguém que está se sentindo assim, que tem vivido dias difíceis, que está se sentindo cansado, assiste a próxima aula, que a gente vai trazer a solução para isso. Nós vamos te ajudar você se sentir melhor. É verdade. Porque, afinal de contas, papai e mamãe também é gente, né? Anota aí, gente. Papai e mamãe também é gente. Não é porque vocês se tornaram pais que vocês deixaram de ser, que nem diria minha filha, sor-humanos. Todos somos e precisamos de cuidados. Então a gente espera todos vocês na próxima aula, convida os amigos, chama todo mundo, que vai ser especial. É isso aí, eu quero agradecer mais uma vez, nós, né, queremos Sim. agradecer vocês por mais uma vez estarem aqui com a gente. É muito especial saber que você está cada dia mais buscando melhorar como pai, como mãe, para que a gente juntos consiga criar filhos, né, saudáveis para uma geração que ainda está doente, mas nós cremos que em nome de Jesus ela será uma geração mais saudável, porque nós estamos preocupados em educar os nossos filhos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.